Nós temos estado a falar acerca de Jesus sendo o centro da nossa vida. Ser o centro da nossa vida. Não ser um centro, não ser a prioridade ou uma coisa que nós cultuamos, uma pessoa que nós homenageamos, mas sendo o centro de tudo na nossa vida. Nós temos estado a focar todo este mês acerca disto, de Jesus sendo o centro da nossa vida. E hoje vou falar acerca de algo que tem estado a entregar-me um bocado. Jesus, quando veio à Terra, Ele veio para ser homem. Deus, parte daquela trindade de Deus, Deus o Filho, decidiu vir à Terra, habitar dentro de um corpo e se tornar homem. É algo fantástico. Deus, o Todo-Poderoso, criou céu e terra, moveu tudo, decidiu habitar num homem para ser igual a nós. É incrível, vamos pensar acerca disso. Jesus não é somente um homem, mas é Deus o homem. É aquele divindade, aquele soberania dentro de um homem, igual a nós. Não era um homem tipo um modelo. Hoje em dia nós pensamos que o conceito de homem, de masculinidade, é algo que é definido e tem estado a mudar ao longo dos tempos, em que antigamente um homem talvez tinha uns botas de cowboy, John Wayne, um estilo assim diferente, e depois passou para um homem talvez ser um barbudo, hoje em dia voltou para isso outra vez, mas conceitos diferentes de homem, que eram uns com calças largas, outros com agora que são mais justas, e aquela definição de homem, de masculinidade, tem estado a alterar, tem estado a mudar com o tempo, com as modas. Antigamente o homem tinha que estar murro na mesa e dizer, agora eu é que mando. E agora, hoje em dia, são diferentes. A cultura muda. Homem, masculinidade, Deus, homem, Ele quando se fez homem, Ele não teve que dizer, olha, é assim que se é homem, porque foi Ele que criou a humanidade. Foi Ele que criou o conceito de homem, o conceito de mulher. Ele só disse que este é o caminho para chegar ao Pai. Eu sou o exemplo de não somente o que é ser homem, mas eu sou o exemplo de vida. E hoje talvez estás aqui e estás a perguntar, ok, qual é que é o meu propósito de vida? Qual é que é o sentido? Eu estou com algumas necessidades na minha vida. Onde é que é a solução? Jesus, quando veio, Ele não veio para ser um homem distante, um homem em que está ali a mandar, um homem em que diz, eu sou a que mando, eu posso, eu vou fazer. Não. Deus tornou-se homem para se identificar conosco, para que nós pudéssemos sentar à sua mesa, que é comunhão com Ele e ter vida. Ter vida. Em Hebreus, falas num versículo que eu vou estar a referir algumas vezes hoje de manhã. Hebreus 12, versículo 1 a 3. Vamos ler em conjunto. Quem tem Bíblia pode abrir. Quem tem Bíblia eletrónica pode passar com o dedo. Diz assim, em Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, que não enfraqueceis, desfalecendo nos vossos ânimos. O escritor aqui de Hebreus está aqui a dizer que nós vamos correr nesta batalha, vamos correr nesta corrida, lutar nesta batalha, mas vamos olhar para Jesus. Esta frase aqui, olhando para Jesus, é o principal aqui. Nós vamos estar a focar isso durante toda a pregação hoje, olhando para Jesus.
não a olhar para o meu amigo nem a minha mulher, não a olhar pela minha empresa, o meu trabalho, não a olhar para a igreja, nem para o pastor. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Nele há toda a nossa vida. Nele há perdão dos nossos pecados. Nele há aquela renovação da nossa vida. Nele há a restauração de todas as coisas. Olhando para Jesus. Ele é a bússola da nossa vida. Ele é o foco da nossa atenção. Olhando para Jesus. Deus era aquele completamente homem e completamente Deus. Estava a habitar em Jesus. 100% Deus, 100% homem. Estava a habitar em Jesus. Houve uma crise de doutrina, depois de passar os primeiros séculos da igreja, em que por causa das misturas de filosofias humanas, de gnosticismo e de várias religiões naquela altura, começou a haver algumas misturas nas crenças de como é que uma pessoa via cristianismo, como é que a pessoa via Cristo. Cristo já tinha passado alguns séculos passado e os primeiros apóstolos já tinham falecido, agora estava na segunda, terceira geração e havia alguma crise na doutrina. No ano 451, houve um concílio chamado Concílio de Calcedónia, em que neste concílio foi deliberado algumas atas, algumas declarações acerca de crença doutrinária da fé. Uma daquelas deliberações foi acerca de divindade de Cristo, em que houve pessoas que pensavam que Jesus não era Cristo, não era Deus, era homem. A partir do momento que Deus começou a habitar no corpo, aquele corpo deixou de ser Deus. Houve pessoas que pensavam que quando Deus começou a habitar no corpo de Jesus, houve uma mistura naquele corpo humano e começou-se a criar uma terceira entidade que nem era Deus, nem era o homem, era uma coisa diferente. Então, aquela primeira igreja, no ano 451, deliberou este documento, em que disse que Deus habitou em Jesus, em que ele era 100% Deus e 100% homem. Em que naquele 100% Deus e 100% homem, aquela divindade de Deus não era influenciado pela humanidade de Jesus e a humanidade de Jesus não era influenciada pela divindade de Deus. Era aquilo, não era algo que era misturado, era separado. Isso faz-me lembrar algo que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Colossenses, em que em Colossenses 2:12 o apóstolo Paulo está a falar acerca do batismo nas águas, em que se hoje estás aqui e já passaste pela salvação, já deste a tua vida a Jesus, já aceitaste-o como Senhor e Salvador da tua vida, mas nunca foste batizado nas águas, falta um passo muito importante na tua vida. Quando nós somos batizados nas águas, nós identificamos com a sua morte, sepultamento dentro da água, e a sua ressurreição, quando saímos das águas. Não é somente algo simbólico, mas é algo profético, declarando que nós somos uma nova criatura. Em Colossenses 2:12 diz que sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pelo poder de Deus, que nos sepultou entre os mortos. Em que quando nós somos cristãos e nós somos batizados nas águas, aquele velha vida, velho homem pecador, fica lá. Deus perdoou os nossos pecados. Quando nós dizemos Deus perdoa os meus pecados, eu aceito como Senhor e Salvador, fomos batizados nas águas, homem velho fica lá, saímos fora das águas, uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas ficaram para trás. Nós não temos que voltar lá a buscar aquilo. Outra deliberação naquele concílio foi que havia duas naturezas dentro de um homem só, que era a natureza divina e a natureza humana.
dentro de um homem só. Isso não significa que Jesus era desequilibrado, tinha dupla personalidade, mas tinha duas naturezas. Nós podemos ver que muitas vezes nos Evangelhos, principalmente o livro de Lucas, fala acerca desta humanidade de Jesus, em que muitas vezes Jesus dizia: eu tenho sono, eu estou cansado, estou zangado, eu estou com fome, estou com sede. Muitas vezes Jesus mostrava a sua humanidade, começava a chorar. Agora, pensando em Deus, o Todo-Poderoso, que não reconhece tristeza, ele é alegria, Ele é amor, Ele é paz, Ele é essas virtudes, Ele é essas qualidades divinas. Tendo Deus habitar num corpo, Jesus, como é que Jesus podia dizer: eu tenho sono? Como é que Jesus, Deus, a parte de Deus, a parte daquela divindade, diz que eu tenho sono? Por isso que Jesus, ao estar aqui na terra, era Deus, o Todo-Poderoso, mas ainda assim Ele decidiu identificar com as nossas fraquezas para dar-nos vida, para dar-nos um caminho de sair fora. Em Hebreus fala acerca disso, que em Hebreus 4:15, diz que porque não temos um subsacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Está a falar aqui de Jesus. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, quando Ele estava aqui na terra, Ele era 100% Deus, 100% homem. Era Jesus, Deus, o homem. Mas, mesmo assim, Ele não era um homem distante da realidade humana. Passava pelas mesmas dificuldades que tu passas. Tu podes dizer: ei, este problema é tão difícil. Este problema que eu estou a passar no meu emprego, na minha família, nas minhas emoções, na minha mente, é tão difícil. Eu não acredito que Deus passou por isto. Diz aqui que compadece-se das nossas fraquezas e em tudo foi tentado. Em tudo. Não é somente numa parte, não é somente em alguma coisa que nós achamos que seja fácil para Jesus enfrentar, não é somente na cruz, mas em tudo que nós passamos, Ele foi tentado. Em tudo. Na tristeza, na dor, Ele foi tentado. Muitas vezes nós somos tentados a caírem no pecado. Agora a escolha é se nós vamos cair naquele pecado ou vamos resistir à tentação. Jesus, sendo tentado em tudo, Ele não pecou. Para mostrar que há um caminho para viver em liberdade, temos que andar com Jesus. Andar como Jesus andou. Amém? O Filho não perdeu a sua divindade e Jesus não perdeu a sua humanidade. O Filho Deus, quando habitou dentro de um corpo humano, Ele não perdeu a sua divindade, por isso que Ele podia morrer, tomando sobre Ele próprio todas as ofensas de toda a humanidade, mas também Jesus, tendo Deus habitar dentro dele, não perdeu a sua humanidade. Por isso que Ele morreu. Nós sabemos que Deus não morre. Um espírito não morre. Mas Jesus morreu. Jesus morreu, mas sendo um homem perfeito, que não caiu em tentação, mesmo o túmulo não aguentou com Ele. A morte não aguentou com Ele. Nós podemos pensar que a morte é a palavra final. Aquele ponto final é quando nós morremos. Mas tendo um homem perfeito, morrido, sem ofensas nenhumas, nem a morte conseguiu aguentar com Jesus. Por isso que Ele venceu a morte. Muitas vezes nós pensamos: Deus venceu a morte só para nos dar vida. Não, a morte não se podia vencer sobre Jesus, porque Ele não tinha pecado. A morte só vence quando há uma raiz de pecado, quando há vivência de pecado. Quando nós damos a nossa vida para Jesus, e dizer: Jesus, eu aceito
que tu morreste na cruz para os meus pecados. Eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Significa que quando nós morremos um dia, a morte eterna não vai ter poder sobre a nossa vida. Vamos viver com Ele na eternidade. Mas é preciso anular aquele vínculo da morte. Aquele pecado, nós temos que nos pedir perdão por o nosso pecado. Temos que dizer, Deus, eu aceito que tu deste o teu Filho unigênito na cruz para morrer para nós, para morrer por mim, para limpar o meu pecado. Eu aceito essa remissão, esse preço que tu pagaste. E eu preciso de perdão dos meus pecados. Quando nós pedimos perdão para os nossos pecados, Ele é fiel e justo para tirar toda a culpa. Um dia, quando este corpo físico vai morrer, quando nós temos os nossos pecados perdoados, nós vamos estar com Ele na glória. Nosso espírito vai viver sempre com Ele na glória. Amém? Em Isaías 11, versículo 5, este capítulo de Isaías fala muito acerca da vinda do Messias, da vinda de Cristo. E descreve muito esta vinda. E neste versículo 5, demonstra duas qualidades de Jesus, que são qualidades distintas. Que diz que a justiça será o cinto nos seus lombos e a verdade o cinto nos seus rins. Justiça fala acerca de remissão de culpa. Fala acerca de ter paz com Deus. Fala acerca de ter uma atitude certa com alguém divino, para com Deus. Quando Jesus estava aqui, estava cingido com justiça, ele tinha paz com Deus. E depois, com verdade nos seus rins, verdade fala acerca de atitude certa para com a humanidade. Estava em paz com a humanidade. Ele fazia aquele ponte perfeita entre a humanidade e Deus divino, em que não era somente paz com Deus, mas tinha paz com a humanidade. Quando nós chegamos ao pé de Deus, nós não temos não é algo que nós podemos pôr num formato humano. Não podemos dizer, ok, Deus, eu preciso de entender-te, compreender-te na minha mente, eu preciso concordar com os teus princípios, eu preciso de ver que realmente tu és divino, eu preciso dizer que, ok, Jesus, ok, eu vejo pela história que tu exististe, agora eu vejo pela história que tu morreste, agora eu aceito. Não, nós não podemos misturar algo divino com algo humano. Primeiro Jesus tinha paz com Deus e depois tinha paz com a humanidade. Primeiro temos que aceitar em fé que Jesus morreu por nós. Aceitar em fé que Ele morreu pelos nossos pecados. Temos que aceitar em fé que há esta justiça, há esse perdão de nossos pecados. Aceitar isso em fé. Não numa forma lógica nem humana, temos que aceitar em fé. Isso vai contra a forma que nós somos criados, somos ensinados. Porque nós somos ensinados que o que eu penso, o que eu acho, isso é lei sobre a minha vida. Então eu tenho que compreender tudo. Por isso que Google está a ser um sucesso enorme, porque põe tudo online. É que toda a gente que quer perceber de alguma coisa, basta digitar aquilo no Google e está lá. Há a resposta de tudo. Mas com Deus, nós não conseguimos compreender. Nós temos que aceitar em fé. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Nós temos que aceitar em fé. Não basta nós entendermos com a nossa mente, porque um dia vai haver qualquer coisa que acontece em que a nossa intenção, as nossas ideias vão ficar baralhadas. E que aquilo que nós pensamos que era certo, nós já não vamos concordar mais. E se não temos aquela base de fé, a nossa vida vai ser abalada. Quando nós aceitamos Jesus e temos esse acesso à vida eterna, coisa maravilhosa com Deus, não é um acesso que nós podemos fazer de uma forma lógica. Nós não podemos compreender os mistérios de Deus. Nós temos acesso através de fé. Todos nós queremos propósitos, queremos definição na nossa vida, um rumo da nossa vida.
E eu posso dizer uma coisa, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para ti, para mim, é único, intransmissível. O propósito da minha vida não é igual ao da minha mulher. O propósito da tua vida não é igual à minha vida. Algumas coisas se juntam, por isso que nós estamos aqui nesta sala. Porque alguns propósitos são iguais, mas o propósito, o rumo que nós temos para cada um, só Deus sabe. Nós podemos tentar ter um curso, um trabalho, uma profissão, qualquer coisa, uma família para preencher ou para direcionar aquele propósito. Mas só Deus sabe o propósito da tua vida. Só quando nós rendemos a nossa vontade, a sua vontade, vamos realmente entender qual é que é o propósito da nossa vida. A vida de José é uma vida que intriga-me muito. José, em Gênesis, ele recebeu uma promessa, um sonho, 2 sonhos até, acerca do propósito de Deus para a sua vida, que ele ia governar, que toda a sua família ia estar submissa a ele, ia ser próspero, ia ser grande. Só que José, quando estava a receber estas visões, estes propósitos, o que aconteceu é que ele partilhou isso com os seus irmãos. Diz: ei, mano, sabes, eu recebi um sonho. Ah, é? Qual é que é esse sonho, José? Esse sonho estava a dizer que tu ias estar prostrado perante mim. A sério? Tu és o mais novo, como é que é possível? Nós já somos grandes, tu és até o mais magrinho e tal. Como é que é possível? O propósito de José é realmente para governar. Mas ele teve que passar por 2 fases até chegar lá. Ele teve que passar pelo poço, em que os seus irmãos mataram, quase mataram, fingiram que mataram, puseram num poço e depois venderam para escravo. E depois ele teve que passar pela prisão, e só depois da prisão é que ele chegou ao palácio, que era o propósito de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós temos um propósito, um alvo de Deus que Ele nos dá, mas os planos são diversos. Eu até diria, os planos são inúmeros planos. E isso faz-me lembrar um GPS. Nós estamos a andar no caminho e quem já usou o GPS sabe que quando nós andamos no caminho e aquilo nós enganamos, que eu engano muito com o GPS, diz assim, recalculando o percurso, é a mesma coisa com Deus. Ele tem um propósito para a tua vida. Só que muitas vezes, coisas que nós fazemos, ingenuidade, tal como foi com José, orgulho, vaidade, nós temos que ter a nossa vida recalculado pelo Senhor. E um plano, às vezes era suposto ser assim direito, teve que ser assim, por causa do nosso caráter. A nossa vida não estava pronta para ir ao palácio. O nosso caráter não estava preparado para receber aquele propósito do Senhor. Por isso que recalculou o destino. Por causa das atitudes do nosso coração. Nossa vida teve que ser recalculada. Porque Jesus não era o centro total. Às vezes era o nosso orgulho, ou a nossa insegurança, ou a nossa vaidade, ou o nosso ânimo. Jesus não era o centro, então teve que recalcular. Ok, vamos lá provar o teu caráter um pouco mais. Vamos lá trabalhar um pouco mais. O propósito é um, mas o plano vai mudando. Isto faz-me lembrar um versículo em Jeremias 29, versículo 11. Vamos abrir em conjunto. Este é um versículo que a meia parte de vocês já ouviram, até talvez já escreveram em alguns postais este versículo, porque é um versículo muito conhecido. 29:11. Jeremias 29:11 diz assim: porque sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar
o fim que desejais. Em que muitas vezes nós pomos esse versículo, escrevemos em sítios e sublinhamos, como eu tenho já sublinhado na minha Bíblia. Mas eu vou decompor um pouco este versículo, tirar as peças e vou traduzir um pouco do hebraico original para português, para nós entendermos a profundidade desta palavra. Porque este versículo foi escrito no hebraico, e então, ao nós definirmos as várias palavras, conseguimos entender um pouco mais. Primeiro, o sei, porque eu bem sei, é uma palavra que é yada, que é conhecer alguém intimamente, conhecer, perceber entre o bem e o mal, ter aquele discernimento. Muitas vezes essa palavra yada era para descrever relações íntimas entre um homem e a mulher. Esse yada, quando Deus diz assim que eu sei os pensamentos, esse sei vem com o relacionamento, vem com intimidade. Não vem somente estar aqui na igreja, receber uma palavra, estar no louvor. Não, vem com intimidade. Vem com uma partilha de Deus, o divino, com nós, a humanidade, em que Ele partilha connosco um pouco desta divindade na nossa vida. Os pensamentos é uma palavra que é mahashaba, que são ideias novas, invenções ou propósitos. E tendo aqui duas vezes esta palavra, dizer pensamentos duas vezes, quer dizer que há uma progressão, que há um caminho que Deus traça connosco, revelando os seus pensamentos através de comunhão íntima connosco. E depois esta palavra paz, que é, nós provavelmente sabemos que é shalom, que não é somente uma paz, um sossego, ausência de problemas, mas esta palavra shalom, paz, quer dizer perfeição, completo, inteiro, prosperidade, saúde, segurança. E esta palavra não é uma palavra que vem somente por um decreto. Ok, Jesus é o príncipe da paz, então nós estamos debaixo da sua autoridade, nós temos paz. Não, este conceito de shalom é um conceito que vem com relacionamento. Não é um conceito de autoritarismo sobre a nossa vida, então há paz inerente à nossa vida. Não, é um conceito que vem somente com relacionamento. Nós vemos que a primeira palavra, o sei, é o relacionamento. Os pensamentos também vêm com relacionamento. E também shalom, a paz, vem com relacionamento. Há qualquer coisa que Deus valoriza muito. Relacionamento. Esta próxima palavra que é de bem e não de mal. Este bem e mal faz-nos remeter àquele conceito do Jardim de Éden, que é aquele conhecimento entre o bem e mal. Quando fala-se de mal, não é somente algo que que tenta fazer violência contra a nossa vida, mas é algo que é estragado, ruim, e faz o efeito de uma peça de fruta estragada, que não serve para nada, só para deitar no lixo. Então, o que significa que os planos, os pensamentos de Deus são de bem e não de alguma coisa estragada, alguma coisa velha. Não é de um conceito antigo, mas é algo novo, que dá vida para a nossa vida. E para este fim que esperais, ou futuro, é a palavra no hebraico que é aharit, que é depois de, por trás de, ou a última parte. Essa é uma tradução é diferente, não é tipo o futuro, o que está para vir, mas é a última parte que está por trás de, e depois vai explicar um pouco de que um hebreu pensava acerca de o futuro. Eu estava a pesquisar um pouco acerca disso, de que um hebreu pensa acerca do futuro, este conceito do futuro, de que está para vir, porque todos nós queremos saber o futuro. Por isso que os negócios de dizer o futuro são negócios muito lucrativos, porque cada pessoa quer saber o futuro.
Queres saber o que há de vir? O livro do Apocalipse, estudos acerca do Apocalipse, filmes acerca do Apocalipse, são filmes que vendem muito porque as pessoas querem saber o que há, o que vai acontecer no futuro. Há aquela incerteza. E o conceito hebraico do futuro é um conceito, vamos imaginar, alguém está num barquinho a remos. Não sei, quem já andou num barquinho a remos? Quem já lá no Campo Grande, os barquinhos a remos, que é naquele lago, eu acho que já não existe isso, mas eu já fiz isso quando era pequenino. E esses barquinhos, e já andei em outros barquinhos a remos, e quando nós andamos de barquinhos a remos, não é aqueles barcos tipo uma canoa que andes a remas de uma forma, olhar para frente e puxas a água para trás. Um barquinho a remos, aquele conceito hebreu deste conceito do futuro, é um barco a remos que uma pessoa está a olhar para trás e tem que puxar a água, a fazer assim, com os dois remos. Em que o futuro está nas costas, a frente está nas costas e tem que confiar no guiar de quem está a dirigir. E é esse conceito que os judeus têm do futuro, em que eles não sabem o futuro, têm que confiar em Deus que sabe o futuro e está a guiar o barco. Eles só têm que andar. Isso é incrível, não é? Os pensamentos de Deus não são pensamentos estragados, ruins, não são pensamentos de morte, são pensamentos de vida e que traz o fim que esperais, traz o futuro. Mas o futuro, tu não tens de preocupar com o futuro. Deus sabe o caminho. Só tens que andar. Só tens que andar. Só tens que andar. Tu nem tens que olhar para trás. Porque só tens que confiar nos planos do Senhor. Porque os planos do Senhor são perfeitos. Amém? Muitas vezes nós tentamos a ver o futuro e tentamos dizer: Deus, mostra-me o que é que vai acontecer. Mostra-me, dá-me aquela palavra profética para saber o que é que vai acontecer. E Deus só diz: olha, rema, anda comigo, caminha comigo, vamos lá passear um pouco, vamos lá, confia em mim, porque o futuro que eu tenho para ti é da vida e não da morte. O futuro que eu tenho para ti é da vida eterna e não da morte. Somente entregue o teu caminho para mim. Somente entregue os teus passos para mim. Isto é uma entrega que é feita uma vez e todos os dias. Não é somente uma entrega que é feita de uma forma que nós posicionamos somente, ok, eu decido um dia entregar a minha vida para Deus, agora eu vou encaminhar no meu próprio caminho, mas é um conceito de vida eterna que diz, ok, eu vou decidir seguir o meu caminho com Jesus. E todos os dias eu vou decidir seguir o meu caminho com Jesus. Por isso que nós podemos estar muito tempo na igreja, muito tempo sabendo essas coisas de cristianismo, mas nós podemos dizer que um dia eu posicionei-me para ser um filho de Deus. Agora todos os outros dias são meus. Agora Deus, tu ficas lá naquele dia de ouro na minha vida, aquele dia em que eu até escrevi na minha Bíblia, no dia, eu aceitei Jesus, mas agora eu vou viver na minha própria vida. Vida com Deus não é assim. Relacionamento com Deus não é assim. É um relacionamento diário. Imagina, eu tenho uma mulher linda, maravilhosa. Estamos quase a fazer 18 anos de casado. Imagina um dia, há 18 anos atrás, nós celebramos um momento único na nossa vida. O nosso casamento. Foi lavrado um contrato de casamento, um certificado de casamento foi emitido, toda legalidade, nós fomos casados. Imagina se eu agarrasse naquele diploma, aquele certificado de casamento, guardasse na gaveta e fazia a minha própria vida. Até usava aliança só para estar na moda, mas tinha a minha própria vida. E de vez em quando chegava ao pé da Silvia e dizia, olha, nós somos casados, mas eu tenho estas outras mulheres todas e eu estou a fazer a minha própria vida. Qualquer momento,
aquele casamento, primeiro vai perder a intimidade. Vai perder amor. Vai perder confiança. Ela não vai falar comigo sobre coisas íntimas. Provavelmente nem vai falar comigo. Provavelmente vai começar a ficar repulsa de mim. Talvez vai começar a colocar as minhas malas à porta. E talvez um dia vai rasgar o contrato de casamento. Agora, quando nós celebramos um momento tão precioso, uma aliança com o Deus eterno, em que nós dizemos que Deus, eu rendo a minha vida para Ti. Eu quero entrar nesta aliança contigo. Seguir a minha vida contigo. Na doença e na saúde. No momento de felicidade e na dor. Em cada momento eu quero estar contigo. E depois guardamos aquele contrato na nossa Bíblia, no lugar santo. Guardamos o contrato ali dentro para estar bem guardado. E depois começamos a seguir a nossa própria vida. Nossas próprias rotinas. Nosso próprio interesse. Começamos a ter os nossos próprios amizades. Começamos a ter até, talvez, amizades que não influenciam de uma forma positiva, mas de uma forma negativa. Talvez até temos uma forma de pensar que é normal pelo mundo, mas para uma pessoa cristã não é normal. Muitas vezes nós tentamos a chegar ao limite do divórcio, em vez de chegar à plenitude do amor. Muitas vezes no nosso relacionamento, se comparamos com um casamento, em vez de nós estamos ali a brincar com o divórcio, brincar com o fogo, exatamente, brincar com o fogo, nós temos que ver como é que nós podemos agradar, como é que nós podemos fortalecer o nosso amor, e eu não vou de maneira nenhuma nem pensar em alguma coisa que pode magoá-la, que pode criar qualquer pensamento, qualquer areiazinha no nosso casamento. É a mesma coisa na nossa aliança com o Senhor. Quando nós dizemos que Jesus, Tu és o centro da minha vida, és o meu único amor, minha única paixão. Não há outros. Não pode haver outras paixonetas. É só uma paixão. Só um foco. Só um foco, que é Jesus. Por isso que em Hebreus estava a dizer Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, o centro de tudo. Olhando para Jesus, não olhando para outras coisas. Não temos que olhar para outros planos para recalcular o nosso caminho vez após vez após vez. Olhando para Jesus, um propósito, uma direção na nossa vida. Olhando para Ele, nós encontramos toda a nossa vida. Agora, muitas vezes esta vida que vem contra nós, que nós estamos nesta vida, a vida passa por cima de nós. Às vezes, muitas vezes, maltrata-nos. Esta vida que acontece na nossa vida é quando vem a mão de Deus. Quando nós queremos esta vida com Deus, Ele vai começar a dar-nos acesso a um outro reino, um outro conceito. E este reino é um reino eterno, é onde há paz, alegria, amor, mesmo no meio das dificuldades. Há esses conceitos todos. Quando nós dizemos, naquele célebre oração, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feito no céu. O que é que nós estamos a dizer? Que esse reino, onde eu encontro vida, que eu entro nesse reino, é que esse reino vai ser manifesto aqui neste lugar, através da minha vida. Agora, se há um acesso a este reino, é um acesso feito através de portas, portões, um caminho. Jesus é o caminho para entrar neste reino, por isso nós temos que dar a nossa vida para Jesus, mas esta porta para entrar no reino é um pouco diferente, em que muitas vezes esta porta vem com várias tribulações, em que nós podemos ver em Isaías 60, que é um versículo que eu gosto muito, quando eu estou com um grupo de louvor, quando nós crescemos no louvor, em que nós falamos acerca do louvor,
diz que nunca mais se ouvirá violência na terra. Isto é quando vem o reino de Deus. De dissolução ou destruição dos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. As portas do reino de Deus é louvor, a segurança do reino de Deus é a salvação. O apóstolo Paulo dizia que a segurança da nossa mente é capacete da salvação, que nos guarda no reino de Deus a salvação, a dar a nossa vida para Jesus, reconhecendo que Ele é o único Senhor e Salvador, é a salvação. Isso é a nossa segurança, é aqueles limites do reino. Mas para entrar no reino é através de louvor. Agora nós podemos ver em Apocalipse essa cidade santa, o reino de Deus. Aqueles portões de louvor são feitos de alguma coisa muito interessante, em que toda a minha vida eu tenho tentado a pensar como é que seria possível estes portões serem feitos disto. Em que em Apocalipse 21, 21, diz que, está a falar acerca da cidade santa, ou o reino de Deus, onde Deus está, onde nós temos acesso. Diz que tem 12 portas. E essas 12 portas eram de 12 pérolas. E cada porta era uma pérola. Fantástico. Grande pérola. Enorme pérola. Agora, como é que uma pérola é feita? Alguém sabe aqui de biologia, de geografia ou ciências? Uma pérola é feita por um bocado de areia que entra numa concha, começa a irritar e faz uma pérola. Então, irritação produz louvor, que é a porta de entrada para o reino de Deus. Muitas vezes nós passamos numa vida em que a vida passa por nós, tentamos entrar no reino de Deus e ficamos tão irritados, tão ofendidos, tão em baixo, tão injustiçados, e não sai louvor da nossa boca. Não há louvor que sai, mas há ofensa que sai. E quando há ofensa que sai, nós não entramos no reino de Deus. Não temos acesso às maravilhas do reino de Deus. Quando vem aquela irritação e realmente aquilo produz uma pérola em nós e sai louvor da nossa boca, temos acesso ao reino de Deus. As portas é o louvor. As portas do reino de Deus é o louvor. E muitas vezes nós dizemos, ok, eu tenho salvação, eu tenho aquela segurança da presença de Deus na minha vida, até tenho um relacionamento com Deus, eu leio a Bíblia, oro diariamente, mas quando a vida passa por mim, sai-me de perto, porque eu torno-me fera. Sai-me de perto, porque esta irritação eu vou lutar, eu vou justificar, eu vou criar justiça nas minhas próprias mãos. A irritação tem que produzir louvor. Tem que produzir a pérola, a coisa mais preciosa. Quando José foi e passou pelo poço, passou pela prisão, em Salmos 105 fala acerca deste percurso deste jovem. Em Salmo 105, versículo 14, diz assim: até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Significa que a palavra de Deus foi dita sobre José e até que aquele propósito fosse realizado, aquele propósito o provou. Era uma pequena irritação em que saiu o louvor, então foi ultrapassando, foi encaminhando mais e mais perto do propósito do Senhor. Muitas vezes nós pensamos, ok, Deus, eu quero que o teu propósito seja realizado na minha vida, aqueles sonhos e visões que eu recebi quando era moço, aquele propósito que tu decretaste sobre a minha vida, que a tua palavra está a decretar sobre a minha vida, eu quero isso, faz isso em mim. Mas depois, quando vêm aquelas provas, aquela tribulação contra a nossa vida, aquelas areias na nossa vida, não sai louvor, sai contenda. E logo ali Deus tem que dizer, recalculando.
o percurso. Recalculando o percurso. Mais uma volta. Mais uma volta. Provavelmente, se José tivesse dado ouvidos a Deus logo no início e tivesse humilhado e dizer: Deus, cumpre o teu propósito em mim, eu submeto toda a minha vida para ti, mesmo ele, criança, jovem. Eu acredito que o seu caráter, ele estava a ser humilhado perante a mão de Deus, debaixo da mão de Deus, e ele ia ser exaltado. Provavelmente naquela altura ia ser logo levado para o palácio. Mas porque ele não deixou que louvor saísse, ele começou a criar orgulho, vaidade, insegurança estava a ser manifesto. Mais uma volta. Mais uma irritação. Mais uma coisa que acontece em que nós temos que deixar que este louvor saia da nossa boca. Quando no meio da tribulação, no meio da vida, porque a vida vai passar por nós, problemas vão acontecer, doença vai chegar à nossa vida, mais cedo ou mais tarde chega, porque este corpo está a decompor, a doença, a fraqueza que chega à nossa vida, há situações que passam por nós. Agora nós temos duas escolhas: ou vamos escolher ficar revoltado contra isso, contra os problemas, contra as doenças, contra as dificuldades, ou vamos colocar Deus no trono e dizer: Deus, eu louvo-te. No meio das dificuldades, Deus, eu louvo-te. Quem consegue dizer isso hoje de manhã? Eu acho que todos nós passamos por dificuldades e todos nós estamos em dificuldades. Por alguma forma, alguma medida, nós estamos a passar por dificuldades. Em que será que nós conseguiremos? Deus, bendito és tu. Eu confio em ti. Eu louvo-te. E tu és o Senhor da minha vida. Tu és o centro. Tu és o foco da minha atenção. Quando nós fazemos isso, entramos no reino de Deus. O seu reino é manifesto. O seu reino é manifesto e aquelas evidências do céu começam a vir aqui para a terra. Evidências de algo que é tão divino começa a vir aqui para a terra. Jesus, quando estava aqui na terra, fisicamente, ele demonstrava isso, sendo 100% homem e 100% Deus. No meio de todas as tentações, ele não sucumbiu ao pecado, mas ele demonstrou louvor. Mesmo no dia antes da sua morte, aquele mesmo no dia da sua morte, ele estava no jardim de Getsemane, ele estava a dizer: Deus, estava a chorar, até nos poros estavam a sair lágrimas de sangue. É que ele estava a dizer: Deus, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Momento de maior dor, maior aflição, eu acho que nenhum de nós já passou por este tipo de aflição, em que a aflição é tanta que sai sangue dos nossos poros, em que a aflição é tanta que não aguentamos. Eu acho que nenhum de nós estamos a passar por uma tribulação tanto, em que é mais do que isto. Mas Jesus próprio disse: Deus, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas mesmo assim, seja feita a tua vontade. Isso é adoração perfeita. Muitas vezes nós tentamos adorar com grandes músicas, grandes composições, grandes letras, grandes concertos. Adoração é isto. É dizer: Deus, no meio desta tribulação, desta irritação, seja feita a tua vontade. Eu rendo tudo a ti. Toda a minha vontade, todo o meu sentido de justiça, de razão, de propósito, tudo que eu penso na minha mente, eu submeto-me a ti. Jesus não tinha que morrer na cruz. Ele não tinha pecado. Ele não tinha ofendido ninguém. Tinha curado. Tinha transformado. Tinha pregado boas novas. Ele só tinha feito o bem aqui na terra. Ele estava a ser injustiçado. E ele podia ter dito: não, eu estou com o direito
meu direito, não podes fazer isso. Não. Eu até podia ter chamado os anjos, a sua parte mais divina, e dizer, eu vou chamar os anjos ao meu socorro, mas não. Em perfeita adoração, ele rendeu-se completamente à vontade do Pai. E esse é o exemplo para nós, amigos, amados irmãos. É o exemplo que nós temos de como é que nós podemos viver nesta vida sendo humanos, mas com uma natureza divina cá dentro. É quando vêm as tribulações, vamos declarar adoração. Vamos declarar louvor para Deus. Quando vêm os problemas, vamos declarar louvor. Se estás aqui hoje e nunca deste a tua vida para Deus, eu não vou facilitar e dizer que é uma decisão que vai ser mar de rosas, em que tudo vai bem a partir de agora. A vida passa por nós. Passa por todos nós. Situações acontecem. Só que a grande esperança aqui, duas esperanças. A primeira esperança é que nós temos vida eterna com Ele. Acesso à eternidade com Deus. E o segundo ponto que quero referir aqui é que depois nós temos alguém que acompanha-nos neste percurso. O Espírito Santo é outra pessoa de Deus. Está sempre connosco, ajudando cada passo, confortando, aconselhando, a dar-nos vida, dar-nos poder para ultrapassar cada dificuldade. Em que são os dois grandes benefícios. Não é um benefício que vai correr tudo bem, vai ser uma vida perfeita, porque não vai ser. Mas pelo menos vais ter a segurança da vida eterna e vais ter alguém sempre contigo para ajudar-te no caminho. Dar-te paz, dar-te amor, esperança, alegria. Situações, mesmo em situações adversas, eu posso chamar aqui não sei quantas pessoas aqui, quase todas as pessoas, em que eu sei algumas histórias que está a passar e já passou nas suas vidas, em que são exemplos do divino a ser manifesto no humano. Em que em situações adversas, em que há doenças, há problemas, há dor, eles estão a demonstrar a divindade de Deus através da adoração. Através do que sai da sua boca no meio de irritação, no meio da contenda. E é isso que Jesus fez para nós. Ele deu-nos esse acesso de não ter que estar subjugado com as situações, mas ter o acesso de ir para cima, indo para baixo. Quando nós dobramos o joelho e dizemos, Deus, seja feita a tua vontade, Ele leva-nos para cima das circunstâncias. Ele leva-nos para cima, dá-nos uma paz que excede todo o nosso entendimento. Uma alegria que não é conforme as circunstâncias. Um amor eterno. Uma fidelidade, misericórdia, que nós nunca sentimos que era possível ter esses sentimentos em nós. Situações na minha vida, que já passou por minha vida, que eu tinha o direito de sentir injustiçado e sentir que eu tinha direito de vingança. Eu vi que quando eu submeti a minha vontade à vontade de Deus, e o seu reino começou a brilhar um pouco através da minha atitude, eu vi que Ele começou a tratar das situações que eram impossíveis para mim. Situações em que eu não conseguia humanamente resolver, sem ser por violência. Deus começou a resolver por mim. Eu sei que todos nós passamos por isso. Situações em que apetece-nos só violentamente resolver as situações. Mas quando nós rendemos a nossa vontade à vontade de Jesus, vontade do Criador, coisas maravilhosas acontecem. A adoração vem. Nós temos acesso ao reino de Deus, à cidade santa, onde há rios de água viva. Amém? Jesus veio, habitou entre nós, para fazer um caminho para que toda a humanidade pudesse receber esta salvação. Ele identifica com as nossas dificuldades para dar-nos uma vida plena e eterna. A única coisa que nós temos que fazer é render tudo para Ele. É dizer, Deus, eu largo
eu largo a minha razão, meus pensamentos. Eu não vou tentar entender-te. Não vou tentar compreender os teus conceitos. Eu vou ter fé. Acreditar. A única coisa que Deus pede é que nós acreditemos nele. É dizer, eu acredito que tu és o Filho de Deus. E tu morreste por mim. Estamos a aproximar a Páscoa. Já mencionei que na leitura do Templo de Louvor era aquela leitura da entrada triunfal de Jesus, em que ele foi buscar um jumento, entrou por Jerusalém adentro, as pessoas começaram a clamar, bendito, bendito, filho de David, e que eles estavam à espera deste grande Messias, mas Jesus não queria ser um ditador, um rei, queria ter relacionamento. Logo ali ele começou a ter relacionamento com pessoas. Começou a relacionar com pessoas. Começou a juntar com pessoas. Na semana antes da sua crucificação, onde houve consumação do relacionamento perfeito. Em que nós temos acesso a Deus através daquilo que Ele fez na cruz. Amém?